muito, muito mesmo. Ó, outra tática que eu uso mesmo malandramente, na cara dura, eu faço muito estudo gestual com coleção, como vocês podem ver por baixo, e depois eu finalizo com um lápis por cima. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Eu venho aqui com minha coleçãozinha, mas coleção é massa demais, véio, quando é coleção no papel mesmo. Aqui não tem tanta graça não, mas eu vou fazer aqui uma cor mais fraquinha. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Sei lá. Isso aqui. Aí por cima, na cara dura mesmo, eu venho já fazendo o que eu quero fazer. Isso aqui pode parecer óbvio no digital, porque fica assim, pô, mano, isso é muito óbvio. Se chama esboço e tal. Mas no tradicional, quando a gente tá desenhando papel, a gente faz isso quase raramente, quase nunca, mano. A gente, sei lá. Aí aqui tu também pode, inclusive, ó, já aplicar detalhes da roupa, né? E aí eu percebi que eu tô sutilmente incomodado com alguns detalhes aqui. Então eu já vou aqui alterando esses detalhes. Eu achei o meu personagem muito mais corpulento do que eu gostaria para essa ocasião. Que mãos é um negócio engraçado. Peraí, eu vou mostrar pra vocês. Uma coisa de fazer isso aqui que eu tô fazendo, por mais que pareça interessante, cara, isso aqui se sabota. É autossabotagem. Por quê? Fiz meu personagem, tá ok, bonito. Mas não tem intenção no que eu tô fazendo. Eu fiz de uma forma muito rápida para mostrar para vocês. E nesse processo, eu acabei não pensando na intenção do meu personagem. Então, assim, o que meu personagem tá fazendo, velho? Tipo, ele tá segurando um pífano? Ele tá tocando? Então, beleza. Então, se ele tá tocando, eu já sei que isso aqui não existiria na minha cabeça, ó. Por quê, ó? Agora sim parece fazer um pouco mais de sentido. Aí eu venho aqui. Aí uma coisa doida. Ó, ele vai falar assim, que loucura, porque tu fez o esboço, fez ali o esboço com outra cor, aí fez um desenho por cima, mas aqui tu continuou esboçado. O esboço, ele é para mim uma ferramenta de relaxar o meu cérebro. Ou seja, aqui eu precisei relaxar porque eu precisava dizer a ideia, mas eu não sabia exatamente como dizer ela. Então agora eu sei que o que eu quero é o meu personagem tocando pife. Então eu posso pegar isso aqui, ó. Mudo de cor novamente. E por cima, sim. Aí sim eu venho de novo. Sacaram? Então, tipo, aí já é outra parada. Sacaram? Deixa eu ver. 7:17. Alguma dúvida, galerinhas? Mas eu tava mostrando esse personagem aqui, né, velho? Que viagem. Caramba, mano, eu já tinha até esquecido o que eu tava fazendo. Que eu acabei hiperfocando também naquele processo. Enfim, galera, ó. Aqui foi eu estudando dimensão, tamanho dos personagens. Aqui era eu estudando um tipo de personagem específico que vai aparecer no filme, que eu não posso falar ainda, segredinhos. Tem que existir o charme do mistério, né? Esse foi um dos meus personagens que eu fiz, que eu olhei pra ele e falei assim, meu filho, é você, é você que eu tô buscando. O tal do trapézio descendente, esse aqui, ó, esse estilo de desenho que eu quero. Foi um dos primeiros, assim, que eu fiz. Esse também foi um dos primeiros, assim, foi um dos primeiros a ser feitos, mas também não avançou tanto quanto esse, porque eu percebi que se eu seguisse esse lado aqui mais, como é que eu poderia dizer, muito mais volumétrico, realista, eu iria acabar novamente indo para um lugar mais refinado e eu precisava simplificar. Aqui foi um dos meus estudos que eu fiz realmente assim, tipo, focando mesmo em sair da leitura de linhas retas e ir para a leitura de linhas mais suaves, mais arredondadas e tal. Aqui foi um estudo de roupa que eu fiz há um tempo atrás. Investimento. Novamente, ó, o rolê lá das coleções, tá ligado?
Aqui foi um estudo massa que eu fiz, que eu gostei muito, foi o quê? Pegando aglomerações e criando composições, tentando esticar o meu cérebro a aceitar coisas, mesmo que elas não pareçam fazer tanto sentido em termos técnicos. Tipo, eu desenhei uma composição geral, tentei reproduzir essa composição sem pensar demais em onde vai estar o chão, onde vai estar isso, onde vai estar aquilo. Tipo, porque às vezes, quando a gente estuda muita técnica, a gente fica viciado em tentar explicar demais as coisas. E, mano, tipo assim, você não tem que explicar demais as coisas. Desenho, animação, é uma via de mão dupla. Tu tem que dizer o suficiente pro cérebro e os olhos e o cérebro da outra pessoa poder completar a informação, entendeu? Mas é isso, galera. Assim, eu não sei. Eu sei que nesse processo a gente acaba indo para muitos campos, a gente acabou falando de muitas coisas. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Respondendo a tua pergunta, meu mano, a meta para realizar o filme ele tem um ano, porque ele é feito por edital. E aí a gente tem um ano para fazer ele. A gente já fez Animatic, já fizemos o concept dele. Estamos fazendo os estudos de iluminação na parte de concept art e tal. E eu tô na parte de design de personagem agora. Queria saber das minhas experiências? Tá, vou falar rapidamente então. Eu comecei trabalhando no cenário que mais forja guerreiros e guerreiras, que é o cenário da publicidade, a campanha política, forjado a ferro, suor e sangue. Comecei em campanha publicitária, entrei numa agência realmente na época mesmo assim de campanha política, então, nossa, mano, foi pânico demais assim, tipo, só quem viveu sabe, né, velho? E aí, nesse processo, como eu fui para lá a convite de um amigo que me indicou, ele me dava muito macete, tal, de como dar conta das demandas e tal. Doa quem doer, cara. Quando você trabalha numa agência e você tem ali aquelas demandas pesadas, é horrível ter que dar conta daquilo. Mas quando tu dá conta daquilo, cara, tu fica assim, tô pronto pra vida, velho. Tô pronto pra vida. Pode ir. E foi isso, cara. Tipo, nessa época é absurdo, assim, o nível de cobrança em termos de quantidade, sabe? E aí eu saí de lá, assim, bem cansado, bem exausto. Mas continuei trabalhando com motion design por conta própria. E aí, como eu sou de Teresina, no Piauí, por mais que seja uma capital, é uma cidade onde não chega, né, os recursos, assim, não chega os trampos, não chega conexões e tal. E aí, quando veio esse rolê da pandemia, eu realmente parei de fazer o que eu fazia e fiquei assim, mano, porra, eu já tô lascado, eu já tô recebendo mal. Então, assim, se for pra ser explorado, se for pra passar perrengue, eu vou pelo menos passar perrengue em busca do que eu tô buscando. Porque, tipo, eu já tô passando perrengue, mano. Eu já tô sofrendo. Já tô recebendo pouco. Então, que diferença faz? Aí, nessa época, eu comecei a estudar desenho. Enfim, estudei muito desenho. E foi uma época onde eu realmente estudei de forma obsessiva. Não é uma coisa que eu faria hoje. Mas, na época, foi o recurso que eu tinha. Foi Sabe aquele episódio do Naruto, Shippuden? Quando ele tem que lidar com o próprio ódio dele. E aí, ele abraça lá a versão dele que representa o ódio. E ele fala assim, pô, foi você que me moveu até aqui, mas eu não preciso mais disso. Tipo assim, agora eu já conheço o amor, sabe? Então, tipo, na época é o que eu tinha, mano, esse sentimento de sobrevivência mesmo, assim, de, sei lá, obsessão e essa agonia tremenda de não fazer as coisas bem o suficiente, ficar sempre ali nas margens das oportunidades, enfim. E eu sei que isso pode soar bem meritocrata, mas, mano, era o que eu tinha na época, sabe? Tipo, e aí foi isso, mano, eu estudava mesmo exaustivamente, assim, muito mesmo. Eu estudava até dor de cabeça. E eu não recomendo isso na época. Mas por quê? Porque eu não tinha organização também. Eu tentava ganhar pela quantidade. E durante um tempo teve ali o seu valor, mas quando eu comecei a entrar em contato com essas noções de organização, aí eu falei, ok, então vou começar gradualmente a trocar a quantidade pela qualidade. Então, tipo assim, eu estudava 6, 8 horas, não vou estudar isso aqui, velho, porque eu tenho outras coisas para fazer na vida. Então, vou estudar menos horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas. Porque mais vale, velho, 2 horas todo dia, 3 horas todo dia, com tu absorvendo ali saudavelmente, do que tu estudar 8 horas hoje e amanhã só estuda meia porque tá, assim, extremamente exausto, assim, flertando com o burnout, tá ligado? Assim. Claro que a depender do que tu tá buscando, tem algumas rotinas de estudo que elas vão demandar muita imersão.
mas eu não recomendo você fazer isso como um estilo de vida, porque a conta chega, velho, a conta chega e ela chega pesada. Então, assim, nesse processo é importante buscar fazer de forma saudável, assim, o rolê. Não tenta projetar o prazer como uma coisa que tu vai conquistar um dia. Ah, não, um dia a glória chega. Mano, tenta ser glorioso agora, pô. Se a glória que vai chegar mais pra frente é uma oportunidade de emprego muito boa, a glória que tu pode acessar agora é uma qualidade de vida, assim, tipo, é tu conseguir estudar sem que isso seja frustrante, é tu conseguir ver as pessoas que tu gosta, sair de casa, mano, é muito importante sair de casa pros estudos, sabe? Tipo assim, você colher informação e repertório no mundo, cara. E aí, enfim, eu passei por esse processo e tal. Aí comecei a estudar animação, estudar por conta própria, me metendo louco e tal, vendo as lives do Aaron Blazer, enfim, lendo lá o livro do Richard Williams, os clichês do que todo mundo que acaba entrando na animação acaba fazendo assim, quando você acaba estudando online, né? Sem que seja presencialmente. Aí eu comecei a pegar uns trabalhos e pegar uns trabalhos. Aí eu fui percebendo que esses trabalhos, eles iam aumentando a demanda técnica deles e, consequentemente, também aumentava a responsabilidade e também, consequentemente, às vezes, algum deles também aumentava ali o valor, né, que era pago. E massa, tipo assim, eu comecei a, nossa, mano, não acredito, eu tô trabalhando nisso, tipo, há um tempo atrás eu tava vendo o Instagram desse estúdio e hoje eu tô trabalhando numa produção dele, então, tipo assim, eu fiquei feliz, né? Só que eu percebi que esse processo, ele ainda tava ali muito no lugar de bater na cabeça contra a parede. Aí foi quando eu conheci o curso da Animact, e aí eu já tinha ali entrado em contato com algumas pessoas que tinham feito o curso, aí as pessoas disseram que valia a pena, eu peguei e me joguei. Mesmo que as pessoas digam que vale a pena, a gente nunca tem certeza se vale a pena ou não. Então, querendo ou não, você se jogar é sempre um salto de fé, né? Tipo, você acredita que vai dar certo e você quer que dê certo. E aí, enfim, comecei diretamente com o Evanildo, que me recebeu muito bem, e aí eu comecei a fazer parte do curso. E aí eu sou bem sincero com vocês em dizer que a minha permanência no curso ela foi muito difícil porque ao mesmo tempo em que eu comecei a fazer parte do curso, começou a aparecer trabalho. E aí é muito mais difícil você fazer um curso quando você trabalha do que quando você só está estudando. E aí, enfim, tentei manter esse fluxo e conciliar os dois, mas em alguns momentos eu realmente deixei a desejar. Gostaria que eu tivesse sido mais presente, mas não fui mais tudo bem, porque, enfim, o curso, ele foi muito mais do que as aulas, foram as pessoas. Então, tipo assim, ainda hoje eu converso com o Alexander, ainda hoje eu converso com o Alex, ainda hoje eu converso com as outras amizades que eu fiz ao longo do curso. Então, tipo assim, o assunto ele sempre tá borbulhando, sabe? O assunto do curso. E a vantagem desse curso para mim foi o quê? Pode parecer propaganda, mas não é, mano. Coisa boa é propaganda natural. A vantagem do curso para mim foi o quê? Quer dizer, é propaganda inevitavelmente, né? Porque quando a coisa é boa e a gente fala bem, acaba sendo propaganda. Mas o que eu tô falando não é como se eu tivesse. é, não é como se me pedissem para falar essas coisas. Mas, tipo assim, a vantagem para mim do curso foi que ele me permitiu organizar o meu pensamento. Então, tipo assim, eu sabia o que era fazer um arco, mas eu nunca tinha parado para me perguntar o que é de fato um arco. Tipo assim, qual é a teoria de um arco? Como se dá o arco na natureza? Porque a gente conhece o arco ali, é o eixo de rotação. Mas, tipo assim, existem outras formas de ter um arco. E aí, tipo, nas aulas ia tendo esses insights, esses pensamentos e essas expansões, assim. E, acima de tudo, essas organizações do processo criativo, assim. E para mim, de longe, assim, o que eu mais gostei foi isso, assim, a organização do processo criativo. Tanto é que o primeiro trabalho que eu peguei, já sabendo as noções de intervalação que eu aprendi no curso, porque eu sabia intervalar, mas, tipo assim, eu fazia do meu jeito. Mas quando eu aprendi as noções de intervalação no curso, aí eu peguei um trabalho para Lobo, que é uma empresa dentro da Vetor Zero, que era um trabalho, uma animaçãozinha para um pet shop e tal. Mano, eu fiz um jacaré girando a cabeça dele, assim, como se estivesse dançando, sabe? Sabe quando a pessoa fica balançando a cabeça, meio que girando de um lado pro outro, dançando? E eu fiz o jacaré balançando assim, bem devagar. Mano, ficou uma coisa tão gostosinha, velho. Tipo assim, eu fiquei assim, meu Deus, olha que coisa gostosa de ver. Porque ficou bem intervaladinho, sabe? Tipo, a volumetria bem mantida e tal. Ficou uma coisa muito gostosa. E ao mesmo tempo, eu cheguei nesse resultado sem que eu precisasse passar por um processo pesaroso de tentativa e erro. Tipo assim, obviamente, eu tive ali um processo de refinar o que eu tava fazendo, mas, tipo, foi um processo mais assertivo, sabe? E aí, pra mim, aquilo ali já ficou, não, mano, é isso. Tipo, tô vendo agora o quanto vale a pena isso, mano. Valeu a pena esse investimento. Então, assim, estudar, velho.
É curso, livro, observação de mundo, sair de casa, velho, ver o mundo, conhecer as pessoas, sair pra caminhar sem rumo. Eu sei que, enfim, né, não é como se a gente pudesse simplesmente sair por aí andando feito louco, né. Mas, tipo assim, às vezes só dar um rolê, velho, se permitir, relaxar a cabeça. Eu toco pife, né, então tem um pifeiro que eu admiro muito, que é o seu Sebastião Biano, e eu perguntei pro filho dele, porque o seu Sebastião Biano, ele não tá mais entre nós, eu perguntei pro filho dele, né: "Seu Zé, como é que seu Sebastião Biano pegava música?" Porque o senhor falou que ele pegava música do Canto dos Pássaros, né. Que eu também, tipo assim, eu também gosto de pegar música de ouvido e tal. Aí ele falou assim: "Ó, papai papai ele ouvia, ele ia pra roça, aí lá na roça, ou às vezes ele ia pra cidade, aí lá na roça ou na cidade ele ouvia ali alguma coisa, um canto de um pássaro, ou ele ouvia um som tocando na rádio, aí ele achava aquilo ali interessante, mas ele não fazia nada a respeito, ele só deixava ali na cabeça dele. Aí tal dia, estava ele no descanso da roça, sentado ali na pedra, aí ele tirava o pife da bolsa, aí vinha a música. Aí ele falou a seguinte frase que nunca saiu da minha cabeça, ele falou assim: "Papai me ensinou que a arte vem do descanso". Aí eu fiquei: "É, velho, isso aqui eu vou levar pra minha vida". Porque a gente às vezes entra muito nesse pique de, sei lá, velho, estudar, 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 dá, 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 dá. É o famoso dan, 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 feito doido, né, velho? Fica loucão, mano, assim, tipo. E aí tu entra num cansaço e às vezes a gente acha que tá arrasando, né? Tipo, porque a gente tá exausto. Então, tipo assim, se a gente tá exausto e flertando com burnout, significa que a gente tá dando duro. Sendo que burnout, gente, não é uma coisa natural. Tipo, exaustão mental e emocional não é uma coisa natural da gente. Também não tô sugerindo aqui um modo de vida desleixado, onde a gente esteja o tempo inteiro descompromissado, sabe? Não é sobre isso. Mas é sobre, na academia, quando a gente malha, não gosto de fazer academia, mas fiz durante um tempo, né? E a gente malha, o tempo que tu passa na máquina lá, né? No exercício, é o mesmo tempo que tu passa descansando. Então, tipo assim, se tu passou 1 minuto nessa máquina, então tu tem que passar 1 minuto parado. Passou 5 minutos aqui, tem que passar 5 minutos parado. Ou seja, o descanso ele tem que ser semelhante ao empenho, sabe? E, enfim, eu sei que pode parecer meio avulso eu estar falando disso em relação a tu ter perguntado a minha experiência, mas querendo ou não, isso influencia diretamente da minha experiência, né? Porque eu tive um momento ali na minha vida onde eu estava sempre flertando com essa exaustão, com esses processos muito caóticos e tal, assim. E mesmo hoje, pra mim, é um processo ainda me desgarrar, assim, desse modo de vida caótico, sabe? Tanto é que às vezes eu tô aqui vivendo a minha semana e tá tudo organizadinho. E eu fico assim meio aflito, achando que tô fazendo alguma coisa de errado, pelo simples fato de eu não estar com ansiedade. Porque eu estava tão acostumado assim a estar ansioso, a estar agoniado, a estar estressado. Quando a gente começa a se organizar, tu começa a estranhar o fato de tu estar relaxado, sabe? Tipo, sendo que a ideia da organização é isso, tipo assim. Não posso dizer que eu sou um exemplo de organização, mas definitivamente, mano, eu tô num momento da minha vida muito diferente do que eu estava alguns anos atrás. Mas assim, também não posso dizer que eu estou satisfeito. Eu acho que, como eu tenho responsabilidades ainda maiores do que eu tinha naquela época, eu sinto essa necessidade de estar buscando esses recursos de me organizar, de dar conta, enfim. E aí tem sido esse meu processo. Ano passado eu fiz alguns projetos bem bacanas. Ano passado foi o quê? 2023? Foi. Ano passado eu trabalhei no Rasbin Hotel, fiz Taidal, trabalhei também. Eu acho que foi ano passado que eu fiz esse trampo, né, da Lobo e tal. Assim, eu fiz alguns trabalhos, mas eu acho que os mais memoráveis foram esses, assim. Fiz também trampo pro Evanildo, pela Cartel Cartoon. Meu Deus, minha língua. Desculpa, gente, minha língua é presa, aí às vezes é difícil falar as coisas, assim, eu me enrolo às vezes. Enfim, tenho feito alguns trabalhos e tal. E aí, esse ano, qual é meu rolê? Principalmente, eu tô mais empenhado no projeto aqui das lives com a Animac e pegando trabalhos de animação também, mas, tipo assim, esses trabalhos de animação eu tô pegando eles de forma muito cautelosa para evitar ao máximo deixar eles afetarem as outras funções que eu tô desempenhando, porque também é um processo, mano. Tipo assim, outra coisa que é muito importante nesse rolê de você trabalhar com arte, conseguir definir prioridades, assim. E para mim ainda é um processo, assim. Não que
Não que eu não ache que certas coisas não sejam prioridades, mas é que às vezes quando você pega muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, considerando que todas elas demandam ali de um processo igualmente imersivo, às vezes é muito difícil dar prioridade para todas elas, então também tem que ter cautela nisso, assim. É muito importante nesse processo. E isso também vale para o estudo, né, para também não dizer que a gente está fugindo do tópico da nossa aula, assim. Quando você for estudar desenho, você tem que também não tentar abraçar o mundo com as pernas, sabe, velho? Tipo, tópicos por vez. Hoje eu estou estudando isso, vou estudar durante um tempo. Se permite, entra nesse processo. Amanhã já é outro processo. Assim, quando eu digo amanhã, eu estou sendo metafórico, eu digo assim, daqui a um mês, por exemplo. Então eu gosto de estudar por mês. A esse mês, eu vou só ler esse livro de perspectiva. Eu não vou nem estudar perspectiva, eu vou literalmente ler esse livro de perspectiva. Aí eu passo um mês debruçado no livro. Dá para ler um livro em um mês? Não dá. Mas é melhor um mês debruçado nesse processo do que dia nenhum. É ou não é? E é isso, galera. Assim, mais ou menos da minha experiência. E também tem o filme, né, que eu tô fazendo, animação curta-metragem, que também tá me tomando essa energia e esse tempo, e tá sendo maravilhoso esse processo, porque, enfim, eu acho que quando você faz uma parada sua, e essa parada ela tá ali num contexto que ela demanda de ti um senso de responsabilidade, isso também te ajuda a desenvolver a organização, assim, tipo, quando você tem responsabilidades, assim. Tipo, pessoas que têm dificuldade de organização, ou pessoas que têm dificuldade de lidar com muita informação, como eu, tipo assim, às vezes quando eu peco na questão de organização, não é como se eu esteja menosprezando as minhas funções. É que às vezes realmente para mim é difícil lidar com muita informação. Então, tipo, eu preciso estar literalmente olhando para as coisas o tempo inteiro. Tipo assim, eu preciso olhar para calendários o tempo todo. Eu preciso passar o dedo assim na tela do celular vendo quais datas vão chocar, porque se eu piscar, parece que o tempo voa assim para mim, sabe? Tipo, então também é um processo de autoconhecimento isso, assim, de eu entender como a minha cabeça funciona para conseguir dar conta das demandas, dar conta das responsabilidades e tal.